Desmistificar esse vilanismo que esse carboidrato é para ter, porque ele não é esse vilão assim. Não é só o carboidrato que engorda, não é só a proteína que engorda, não é só o shake que engorda ou emagrece. Não é um único alimento que vai fazer esse milagre. E a gente escuta, né, toda uma vida as pessoas falando: ai, o carboidrato engorda. Agora eu não vou mais poder comer arroz, eu não posso mais comer pão, eu não posso mais comer batata, eu não posso mais comer polenta, eu não posso mais comer nada nessa vida porque eu vou engordar. Não é isso? Quem aqui que já ouviu esse tipo de comentário? Quero emagrecer, corta o carboidrato que você vai conseguir emagrecer. Já ouviram esse comentário? Me conte aí se você já ouviu esse comentário. Manda para a pessoa que está cortando o carboidrato da alimentação a cada pouco. Sempre que começa uma nova reeducação alimentar, uma dieta, ela corta carboidrato ou corta outro grupo alimentar. Manda o link dessa live para ela participar também e ver o quão nocivo isso acaba sendo para o nosso corpo, o quanto a gente acaba machucando o nosso corpo por causa desses cortes, de cortar um grupo alimentar, por a gente cortar, parar de consumir um grupo alimentar, seja a proteína, seja o carboidrato, seja outro tipo de grupo alimentar, outro alimento que você pare de comer simplesmente porque falaram que esse alimento vai te engordar. Tá? Então manda esse link dessa live para mais pessoas, convida para elas participarem aqui com a gente, tá? Vamos fazer uma viagenzinha no tempo. Boa noite para quem tá entrando agora. Vamos fazer uma viagenzinha no tempo. Vocês lembram que bem lá antigamente, vamos imaginar que uns 10 anos atrás. Há uns 10 anos atrás, não, acho que um pouquinho mais, uns 15 anos atrás, começou a se disseminar essa informação de que o carboidrato engorda. Começaram a falar que pão engorda, que a bolacha engorda, que o bolo engorda, que essas coisas fazem mal, né? Começaram a falar muito sobre isso. E enquanto eles estavam falando, então, que o carboidrato fazia mal, o que a indústria alimentícia começou a fazer por nós, né? Como se ela estivesse fazendo bem. Ela começou a criar, né, novos alimentos cheios de outros tipos de coisas que não era somente carboidrato e adicionando mais gordura aos alimentos. Então as pessoas, elas diminuíram o consumo de carboidratos, né, porque falam tão mal do carboidrato e tão mal do carboidrato, pararam de consumir mais carboidrato, mas fizeram uma troca. Elas começaram a consumir mais gordura. Né, em tudo, nas coisas, começaram a colocar mais gordura, mais margarina, né? A margarina que a gente sabe que não é um alimento que é natural, que não foi criado por Deus, né? Não tem um pé. Ou a margarina a gente não puxa da terra para fora, né? O homem que criou. As pessoas começaram a tirar o pão e começaram a colocar bolo com margarina, coloca margarina em tudo que é lugar, margarina no queijo. Começaram a fazer esse tipo de coisa. Então, tiraram o carboidrato de circulação e acabaram colocando outro grupo alimentar, que é, normalmente foi a gordura. E, ultimamente, fala-se muito, o carboidrato é ruim, a gordura é ruim, né? Detona a gordura também agora. E aí fala-se que a proteína que vai emagrecer. Se tu começar lá de comer um monte de proteína, você vai conseguir emagrecer. Não estão falando isso agora? Sempre que tem que cortar o grupo alimentar, não pode comer gordura, não pode comer carboidrato, coma proteína que você vai emagrecer. Mas hoje a gente veio aqui bater um papo bem reto sobre o que falam sobre isso, gente. Nós precisamos de carboidrato para a gente conseguir emagrecer, para a gente conseguir viver. Nós precisamos desse macronutriente que nos fornece energia. E não é o arroz, o pão, o bolo que vai nos engordar sozinho. Eu posso engordar comendo carne demais, ovo demais. Todo o excesso de um grupo alimentar que eu for escolher, que eu comer demais, que eu extrapolar a quantidade, eu vou engordar. Então não importa se é a massa, não importa se é a carne. Se eu comer demais de um grupo alimentar, eu vou sobrecarregar o meu organismo. Então eu preciso de equilíbrio, não importa a escolha que eu for fazer. Eu posso comer o pão, eu posso comer o bolo, e não é eles que vão me engordar. O detalhe vai estar no quanto você for escolher.
Eu sou formada, gente, há 12 anos e eu trabalho com mentoria, estou com inscrições abertas agora de novo, onde eu ensino as meninas a fazerem as escolhas mais sábias, a emagrecer comendo, sem maltratar, sem judiar o seu corpo. Porque quando a gente corta um grupo alimentar, um nutriente que é importante na nossa alimentação, como o carboidrato, que a função do carboidrato é nos dar energia, disposição, a gente ter vitalidade, a gente poder trabalhar, a gente ter disposição para fazer o exercício físico. Essa é a função do carboidrato, nos dá energia. Se eu tiro essa fonte de energia rápida e mais fácil da minha alimentação, como é que eu vou ter energia para trabalhar? Como é que eu vou ter energia para acordar de manhã cedo? Como é que eu vou ter energia para fazer as coisas que eu preciso fazer se eu corto isso da minha vida? O meu corpo, ele vai procurar essa energia em outro lugar. Sim, mas ele vai ter dor de cabeça, a pessoa pode ter mal-estar, uma sensação bem ruim, ela pode ter tremedeira, N sintomas o corpo vai apresentar porque está faltando energia rápida e de qualidade para que esse corpo funcione bem. Mas Nutri é qualquer tipo de carboidrato que a gente pode consumir? Claro, gente, que quando a gente fala de carboidrato, pensando tanto na quantidade, a qualidade do carboidrato também é importante. A gente tem que levar em consideração que existem os carboidratos mais saudáveis, aqueles que são mais integrais, que são vindos direto da terra, a batata, a polenta que é menos processada, a farinha de milho menos processada, tudo aquilo que foi menos manipulado pelo homem vai ser mais saudável para mim. Certo? Tudo aquilo que está mais natural, mais perto da natureza, vai ser mais saudável. Então, a batata vai ser mais saudável, um arroz integral vai ser mais saudável, porque ele foi menos refinado. Tudo isso eu preciso levar em consideração. Então, sempre que eu puder escolher por carboidratos mais integrais, eles vão facilitar muito mais o meu emagrecimento, porque eles são integrais, eles têm fibras, vão me dar mais sustentabilidade, vou ter mais saciedade por um longo período, maior do que se for o refinado. E depois eu vou falar também, mais pro finalzinho, para vocês entenderem bem o quanto o carboidrato nos ajuda no processo de emagrecimento, essa questão da carga glicêmica, que é como a gente vai combinar o carboidrato para que ele não seja absorvido muito rápido pelo nosso organismo e dessa forma a gente come ele e logo vai estar com fome em seguida de novo, tá? Então fica até o finalzinho da live, manda para a pessoa que tá começando uma reeducação alimentar ou que vive começando, parando e corta carboidrato, corta gordura, manda para essa pessoa para ela estar escutando aqui o que a gente tem para conversar aqui hoje a respeito dessa questão do carboidrato, tá? Outra coisa que eu quero que vocês reflitam, nós já falamos a respeito da gordura, né? Tirar a gordura um tempo, condenar a gordura, aliás, tirar o carboidrato, colocaram mais gordura na alimentação. Consequentemente, a gente engordou, porque a gordura é um macronutriente que também nos dá energia, que dá gosto, que dá sabor na comida. E a gordura, ela é bem mais calórica do que é o carboidrato, tá? O carboidrato e a proteína tem 4 quilocalorias por grama. 4. A gordura, ela tem 9, então ela tem o dobro e um pouquinho mais. Então, se eu tiro o carboidrato da minha alimentação e começo a comer mais gordura, mesmo que eu coma pouco, eu dobrei a quantidade de calorias, porque a gordura por si só, ela é o dobro e um pouquinho mais na questão de calorias. Nossa, vou cortar a gordura agora? Não. Eu vou comer com equilíbrio, fazendo escolhas sábias, escolhas conscientes, tá? Mas outra coisa que eu quero que vocês se antenem, que a gente pense, que antigamente, mais uns anos atrás, as pessoas comiam de boa, arroz com feijão, comiam pão com banha, né? Meus avós comiam pão com banha, botavam um pouquinho de açúcar, mascavam, melado por cima.
Era uma alimentação que era mais natural, sim. Era uma alimentação que a gente comia sem medo. As pessoas, nem por causa disso, elas eram super gordas ou então super obesas. Muito pelo contrário. As pessoas comiam mais arroz, comiam mais uma massa mais caseira, comiam uma comida mais de verdade, mais feita em casa, sem medo, cuidando da quantidade, né? Porque se tu fosse comer demais, é claro que tu for engordar, mas antigamente nós tínhamos menos obesidade, sobrepeso do que nós temos agora. Então isso nos faz pensar. O que vocês acham? Não faz a gente pensar? Meu Deus, se antes eu comia pão, eu comia as coisas, eu comia ali o arroz, eu comia batata, eu comia pão caseiro, eu comia bolo caseiro, eu comia bolacha caseira. E naquela época as pessoas eram mais magras, né? Mais saudáveis naquela época. E agora nós estamos cortando tudo, tirando tudo, né? Alguns profissionais da saúde, a gente vai lá, consulta, eles falam, corta lá o carboidrato, tira o carboidrato. Mas vai lá na lojinha de produto natural, compra lá aquele biscoitinho, aquele negocinho lá, que é caro, que é cheio de produto que a gente não sabe o que é, mas ele é sem carboidrato, não tem gordura, ele é free. Será que ele é tão natural assim? Será que esse produto é tão bom assim? Daí tu vai lá, compra, gasta um monte do teu dinheiro, não come um pão caseiro em casa, feito em casa, vai lá, compra aquele negócio caro que é uma fortuna, cheio de coisa que tu não reconhece, de produto que tu não sabe de como é feito, de conservante que dura 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí, o dinheiro acaba, a gente não consegue seguir adiante, volta a comer exageradamente aquilo que a gente não aprendeu a comer com equilíbrio, aquilo que a gente não aprendeu a porcionar. Vamos pensar. Sal rosa. Preciso de sal rosa para emagrecer? Eu preciso comprar aqueles Granberry, aqueles nome fino, o alimento da moda, o shake, o chá, o não sei o que para emagrecer? Eu não preciso. Eu não preciso depender de um único alimento ou de um produto milagroso para conseguir ter o resultado que eu quero no processo de emagrecimento. Eu emagreço comendo arroz com feijão, que é muito mais fácil, muito mais saudável, natural, feito em casa. Então a gente precisa pensar sobre isso. A indústria fit, eu já falei várias vezes aqui, a indústria fit, eles querem nos vender produtos que eles dizem que nos emagrecem. Eles emagrecem se eu ficar consumindo eles por toda a minha vida. Mas toda a vida sempre a mesma coisa, enjoa. Toda a vida sempre a mesma coisa, vou gastar um monte de dinheiro e não vai me ajudar no final das contas. Quando eu vou desistir, vou enjoar daquele negócio, vou me jogar bem desgovernada, bem doida, em cima de um pão, em cima de um arroz, comendo demais porque eu tô com saudade de comida de verdade, porque eu tô com saudade de nutriente. Então vamos refletir. Quanto mais as pessoas estão falando que é proibido, que não pode, que não é para comer, mais as pessoas estão ficando obesas, mais quilos elas estão ganhando. Elas emagrecem enquanto que estão consumindo as coisas, não é verdade? Emagrece. Só que depois o peso volta. Emagreceu 8, ganhou 10, 12 peso. E toda vez que a gente faz isso, que a gente entra num processo de emagrecimento, porque a gente pensa, tem que emagrecer 5 quilos, vai lá, emagrece os 5, volta, ganha 10. Né? Porque fez coisa que não era natural, fez coisa que não era saudável, estressou o seu corpo, cortou o carboidrato, depois voltou a comer carboidrato demais. Porque aqui eu não tô dizendo que agora você pode pegar uma pizza, uma lasanha e uma panela inteira de arroz e comer tudo de vez, ou exagerar. Não é isso. É comer com sabedoria, ouvindo quanto que nós podemos comer, porcionar as quantidades, fazer escolhas mais equilibradas e mais saudáveis. Isso é importante também, é óbvio que é.
Mas é óbvio que um alimento mais natural é muito melhor do que aquele que eu tô querendo me jogar, porque eles dizem que é saudável, porque é bom, porque ele é lá na lojinha fitness e aquelas coisas todas. Vamos pensar. Se eu der um passo de cada vez, 1% melhor, me cuidando, todos os dias, melhorando um copo de água, diminuindo uma colher de arroz, tirando um pouquinho de açúcar aqui que eu ando adicionando nas coisas que eu não preciso colocar. Aos poucos, eu consigo o resultado. Só que daí a indústria do emagrecimento, ela vende que tem que ser 10, 20, 30 quilos em não sei quanto tempo. E aí eu olho para esses resultados, eu penso, meu Deus, eu estou fazendo uma coisa errada, o meu corpo não funciona, eu não consigo emagrecer, o meu metabolismo é lento, meu corpo não funciona, não está dando certo isso aqui. E aí a pessoa vai e desiste. Não consegue seguir adiante, porque a indústria fica pipocando a sua mente tagarela, que a pessoa não consegue, que ela é fraca, que não sei o que, não sei o que. E a mulher ainda tem, além de tudo isso, deles falando ao nosso redor que tem que ser rápido, que a gente não é perfeito, que a gente não consegue, né, nos desmotivando, a gente ainda tem a questão da TPM, que é a alteração dos hormônios, aonde a gente se sente frustrada, a gente se sente, né, o lixo do lixo, a gente fica desmotivada. Algumas mulheres têm reações e sintomas bem fortes na questão da TPM, e isso faz com que a pessoa pense, meu Deus, nunca vou conseguir emagrecer. Daí desiste, né, desanima e tal. E aí depois de um certo tempo resolve retomar de novo. Mas daí quando passa os sintomas da TPM, foi uma semana inteira comendo mal, comendo guloseima, comendo aquilo que o nosso corpo pede quando a gente tá na TPM, nessas questões ali, a gente detona o nosso corpo de novo, a gente incha de novo, a gente ganha peso de novo, a gente segura mais água, nosso corpo não funciona direito. E aí, consequentemente, tu vai subir na balança, às vezes aparece 4 quilos mais. Não quer dizer que em uma semana tu ganhou 4 quilos. É retenção de líquido, é cocô que não foi eliminado, corpo, metabolismo que não funcionou e não trabalhou direitinho, tá? Então, tudo isso a gente tem que se questionar. A gente precisa ser mais tranquila, mais paciente com a gente quando a gente entra num processo de emagrecimento. Nessa questão do carboidrato, diminuir aos poucos. Quanto mais radical a gente mais a gente machuca o nosso corpo. Porque se eu emagreço rápido e depois eu volto a ganhar peso de volta, porque eu cortei algum carboidrato, cortei gordura, não sei o que eu fiz, eu vou ganhar esse peso de volta, tá? E aí? O que o meu corpo vai entender com esse efeito sanfona pra lá e pra cá? Uma hora come, uma hora não come, uma hora engorda, uma hora emagrece. Ele vai se bagunçar todo. Ele vai se machucar todo. E aí, você vai ficar frustrada, vai se sentir magoada consigo, vai achar que nunca consegue. Só que se a gente desiste a cada pouco, a cada desafio, cada vez vai ficando mais difícil mesmo, tá? Então, vamos retomar aqui por carboidrato de novo, tá? Quando a gente fala, quando a gente escuta, né? Não é para comer carboidrato, não é para comer carboidrato, não coma carboidrato. Vamos fazer uma atividade aqui junto. Eu quero que todos nós aqui, a galerinha do Instagram, a galerinha do Facebook, a gente se ponha a pensar no que eu vou falar agora. Eu quero que vocês não pensem numa capivara sentadinha que está com uma argola, uma rosca cor-de-rosa cheia de granulados de chocolate. Eu não quero que vocês pensem nessa capivara com esta rosca com cobertura rosa cheia de granulados. No que vocês estão pensando agora? Vocês estão imaginando, com certeza que nem eu, mesmo que eu disse que não, que vocês estão imaginando nesta capivara com esta rosca enorme, com cobertura rosa cheia de granulado.
Sempre que a gente fala, não vou pensar em carboidrato, não vou pensar em gordura, não vou pensar na pizza, não vou pensar no chocolate, não vou pensar em alguma coisa, é ali que fica o meu pensamento. Sempre que eu digo não, me proibindo, cortando, dizendo que eu não posso mais, é lá que vai ficar a minha imaginação. Eu vou ficar imaginando não pensar na capivara, sentadinha, com a argola de rosca, com a cobertura rosa, cheia de granulados. Eu fico com isso na cabeça, eu fico imaginando isso e o meu corpo pedindo e pedindo aquele nutriente, aquele carboidrato, aquele alimento que eu estou me proibindo, que eu estou fugindo. Mas a minha mente vai me levar lá. Porque quando eu falo a palavra não, é como se a mente não escutasse aquilo. É sim, aí que ela quer. Então vamos observar quando nós dizemos, ó, não posso mais comer o sorvete, não posso mais comer a pizza, não posso mais comer a lasanha. Se eu falo isso, é ali que vai ficar a minha mente. E ela vai querer muito mais do que se eu tiver dito, por exemplo, se eu tiver olhado para esse alimento e tiver pensado, não, hoje eu não preciso comer isso daí, eu vou deixar, eu vou adiar essa minha pizza, essa minha lasanha, esse meu chocolate para a próxima semana, para daqui a 14 dias, eu negociar esses alimentos, esse carboidrato, então, que eu quero comer diferenciado, negociar comigo isso, mas não falar não. Não se proibir, não cortar. Muitas das minhas mentorandas, pessoas com as quais eu convivo, elas falam muito de que, nunca mais vou comer um pão francês, o pão cacetinho, né, que o gaúcho fala. Nunca mais vou poder comer isso daí. Para emagrecer, nunca mais uma batata frita. Olha como a gente estressa o nosso corpo falando tão negativo. A gente pode. Não é a batata frita, o pão, a lasanha, a pizza, o chocolate que vai nos engordar. O detalhe vai estar se eu comer demais, se eu comer todos os dias. Eu posso até emagrecer comendo a pizza todos os dias, né? Um X todos os dias, né? Cuidando da questão de calorias ali. Eu posso emagrecer, mas vou ficar doente. Porque daí o meu corpo tem energia sim, né? Tem ali a questão da energia, da caloria. Mas ele não tem o nutriente. Ele não tem o nutriente que ele precisa para manter o cabelo, para manter a pele, para manter o metabolismo funcionando bem, saudável e harmonioso. Ele vai acabar ficando doente. Então eu posso até emagrecer comendo alimento que não é saudável. Sim. Se eu cuido quanto, né, equilíbrio ali, faça a contagem de calorias, a gente consegue, mas não quer dizer que é um emagrecimento saudável. A pessoa fica com a pele ruim, fica com a pele bem doente, tá? Então isso também precisa ser levado em consideração, tá? Então a questão do carboidrato, gente, não fale não. Bem pelo contrário, o carboidrato ele é fonte de energia. Como eu falei, se eu cortar ele totalmente da minha vida, eu vou ficar mais e mais desejosa desse alimento, mais e mais eu vou querê-lo, mais e mais o meu corpo vai pedi-lo. E aí, enquanto que ele vai ficar com essa carência, essa falta por muito tempo, né? A pessoa fica 14 dias, um mês inteiro sem comer carboidrato e ela fica ali, né? A mente fica ali, pensando naquela capivara com a rosca rosa, com a cobertura rosa. E fica ali, pensando naquilo ali. Quando vai comer, come exageradamente demais. Como se tivesse compulsão alimentar. Come que não vê fim, não para mais. Ao invés de com equilíbrio, sentar, saborear aquele alimento, então, né? Pensar, não, esse final de semana eu vou comer esse carboidrato, vou comer essa batata frita, então, um pouco, com equilíbrio, saboreando, sentindo gosto. Mas não, a gente vai lá e come cheia de culpa, né? Já querendo se picar, já querendo se matar. A gente pensa, não, já comi com culpa. Já engole bem rápido. Aí logo tá com fome de novo porque nem mastigou. Não deu nem tempo de sentir prazer. A pessoa come tão rápido, com tanta culpa, o carboidrato, a batata que ela for comer, que ela nem
curte o sabor do alimento, porque é gostoso, uma batata frita, né, que tem o carboidrato e tem a gordura. Ou coisa mais boa, né? A gordura que também tem a função de nos dar energia, a gordura que nos dá sabor, gosto. Quer ver uma carne que não tem nada de gordura, ela não é mais seca, ela não é mais sem gosto, a gente não acha graça nela, não é? Quando a carne tem um pouquinho mais de gordura, ela é mais saborosa. Todo alimento que tem mais gordura é mais saboroso, apetece mais a nosso paladar, tá? Então, eu cortar totalmente esse alimento, esse nutriente, vai fazer com que quando eu vá entrar em contato com este alimento, eu coma exageradamente demais da conta. Se eu for comer, cuidar a quantidade, saborear esse alimento, eu vou matar a minha vontade. E aí depois eu vou estar satisfeita, porque eu degustei aquilo ali. E tão cedo eu não vou colher esse chocolate de novo, essa batata frita de novo, porque eu aproveitei o momento, eu saboreei aquilo ali. Com equilíbrio, sem comer demais. Isso é importante. Vejam bem, estou falando aqui, o carboidrato ajuda no processo de emagrecimento, ele nos dá energia, mas eu preciso observar a qualidade. É importante olhar a qualidade. Claro que às vezes eu vou comer um alimento que não vai ser de qualidade, né? Mas vou aproveitar, vou degustar, sem culpa. Mas eu preciso levar em consideração o fato de não cortar, não me proibir, não me machucar desta forma. Nem a minha mente que vai ficar pensando na capivara com a rosca, cobertura rosa e o granuladinho. Certo, gente? Nós temos que lembrar, gente, que o carboidrato sozinho, ele não engorda. Como eu falei, o carboidrato, ele tem 4 quilocalorias por grama. A proteína, a carne, o ovo, o leite, o queijo, também tem 4 quilocalorias por grama. São iguais. O que muda do carboidrato e da proteína é a função. A função da proteína é nos dar estrutura, formar a nossa pele, nossa unha, os nossos órgãos, nos manter estruturalmente. O carboidrato dá energia. Se eu corto o carboidrato da minha vida, o meu corpo ele vai metabolizar e vai usar de energia a proteína. Se eu não dou carboidrato para ele, se eu não dou gordura, se eu faço a dieta do ovo, né? Que tava uma época que tava na moda, né? Fazer dieta do ovo. O nosso corpo, ele vai dar um jeito e vai metabolizar, fazer a digestão ali da proteína e vai virar energia. Então, se eu comer ovo demais, ao invés de eu conseguir emagrecer, eu até, no final das contas, eu emagreço até um certo ponto, mas depois eu me mantenho e não vou adiante, não consigo ir além. Tá? Então, preciso ver bem sobre isso. E também, principalmente, se eu for fazer um tipo de dieta, um tipo de restrição alimentar, por exemplo, quero emagrecer, vou cortar o carboidrato. É mais fácil o emagrecimento eu cortando o carboidrato, tirando gordura e comendo só proteína, só ovo? É mais fácil, claro que é. Você está cortando alguns grupos alimentares ali. Mas você vai conseguir ficar vivendo a vida toda comendo ovo e nunca mais chegar perto do carboidrato? Nunca mais chegar perto de uma batata frita, uma coisa que tu gosta muito? Imagina, faz essa reflexão. Tu consegue se imaginar daqui a 10 anos comendo só ovo? Quando a gente vai escolher uma estratégia de emagrecimento, a gente precisa levar isso em consideração. Eu vou passar a minha vida inteira tomando suco detox naquele momento que eu estou fazendo agora, porque o suco detox emagrece. Vou fazer isso para toda a vida. Eu vou tomar para toda a vida ovo com não sei o que, porque a blogueira falou que essa receita aqui que emagrece, vou fazer isso para toda a vida e vou cortar todo o resto? Será que não é muito mais fácil eu comer com equilíbrio, comer comida de verdade, cuidando da quantidade, tendo variedade na minha alimentação e comer sem medo?
e esperar o meu organismo metabolizar e trabalhar e assim ele conseguir emagrecer. E a longo prazo eu me imaginar lá 10 anos eu tô aqui, magra, mais saudável, comendo a minha batata frita, com consciência. Não é mais fácil conseguir imaginar isso do que eu há 10 anos só comendo ovo? Todo corte que eu machuco o meu corpo vai trazer problemas. E o meu corpo ele vai se vingar, ele vai se defender. Porque ele não quer esse tipo de comportamento da nossa parte. Ele não quer esse tipo de hormônio circulando o tempo inteiro na nossa alimentação, no nosso corpo. Porque se eu estresso ele, corto o carboidrato loucamente, faço doideiras na minha vida, incomodo o meu corpo, forçando um emagrecimento que não é saudável, ele vai gerar mais estresse, vai acumular mais gordura na barriga, ele vai se defender. E aí o emagrecimento não vai rolar por muito tempo, tá? E o pior, tu vai ganhar peso de volta, vai entrar nesse efeito sanfona e isso, gente, é mais nocivo, machuca mais o nosso corpo eu emagrecer e engordar, do que eu começar e ir adiante. Ou então até alguns estudos andam falando que a pessoa ficar com sobrepeso e não ficar nesse pula, vai e volta de emagrecimento, ficar com sobrepeso é mais saudável, menos nocivo para o corpo, não machuca ele tanto do que eu ficar nesse bate-bola de ganhar peso e emagrecer, ganhar e emagrecer. Então vamos ser mais bondosos com o nosso corpo, vamos ser mais coerentes com o nosso corpo, vamos comer com menos medo, porque comida de verdade, vinda da natureza, mais saudável, ela não vai sair nos engordando, a não ser que eu coma demais, a não ser que eu exagere, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, que justamente é o que a gente mais fala aqui, né, que eu gosto de ensinar vocês a comerem de tudo, com equilíbrio, ensinar vocês a emagrecer comendo de um tudo, sem ficar se proibindo, que é isso que eu trabalho nas minhas mentorias e que tá com as inscrições abertas, caso você deseje participar, ter a Nutri na palma da tua mão para te ajudar, te dar assessoria, te manter motivada no grupo para essa questão, se tu não consegue, né, focar sozinha, se manter sozinha ali no foco para conseguir emagrecimento, eu tenho os grupos e as inscrições estão abertas agora para turma nova, se alguém tiver interesse, tá? Agora, gente, nós vamos falar aqui a respeito de como a gente comer o carboidrato para que ele fique com a carga glicêmica mais leve. O que é isso? A carga glicêmica mais leve, mais baixa. O que é isso? A carga glicêmica, gente, nada mais é do que a forma, a velocidade que o nosso corpo absorve a alimentação que ele recebeu, o carboidrato que ele recebeu. A carne tem uma carga glicêmica bem diferente do carboidrato. O carboidrato tem uma carga glicêmica baixa. Quer dizer o quê? Que é rápido essa absorção. Vai muito ligeiro. Nós podemos imaginar o carboidrato, pão. Vamos imaginar que o pão é um cavalo. Eu já falei sobre isso aqui, já dei esse exemplo aqui. O carboidrato é como se ele fosse um cavalo. Se ele não tá selado, se ele não tem peso, se não botaram carga nele, se não tem uma pessoa em cima desse carboidrato, desse cavalo, ele vai correr super rápido, não vai se cansar, vai ir longe. Se eu coloco peso em cima deste cavalo, desse carboidrato, que peso esse, Nutri? Peso, eu não comer carboidrato sozinho, eu colocar, por exemplo, proteína junto. Que proteína, Nutri? Botar um pão com ovo, um pão com carne, pão com queijo, um pão com leite, tá? Usando o exemplo do pão. Isso vale para arroz com carne, arroz com feijão, que tem mais fibras. Gordura também a gente deve utilizar para deixar o nosso cavalo, o nosso carboidrato mais pesado. E se eles estão ali, nosso carboidrato, com o ovo em cima, com
um leite em cima que tem, além de proteína, tem gordura. A gente colocar o ovo também tem, o leite também tem, queijo também tem, que normalmente elas estão junto, né? Proteína e o carboidrato juntos. Essa absorção é mais lenta. Nosso cavalo ele não consegue correr tão rápido para ser digerido. Então eu coloco peso em cima, nutriente, proteína e gordura. Por exemplo, uma fruta, se eu comer uma banana, eu como a banana e coloco junto um amendoim, por exemplo. Um amendoim vai fazer com que essa minha banana seja absorvida mais lentamente, eu tenha mais saciedade por mais tempo. E dessa forma eu não fico com fome logo em seguida. Quantas e quantas pessoas já me perguntaram que não pode comer fruta, não pode comer manga, não pode comer banana por causa dessa questão do carboidrato, essa questão do índice glicêmico. Aí não come fruta, mas vai lá na lojinha do fitness e vai lá e compra uma bolachinha que é feito com farinha de amêndoas, né, ou de arroz, cheia de carboidrato, refinado, cheia de coisas, de nomes estranhos que a gente não reconhece, cheia de conservante. Vai lá e come um pacote inteiro, Nesfit, né, Nesfit ou qualquer outra bolachinha, outra coisinha. Não come a fruta, porque a fruta tem carboidrato, o carboidrato engorda. Mas vai lá e come a coisinha fitness da lojinha. E aí, consegue emagrecer? O que foi, que tipo de pé eu vou encontrar? Eu vou encontrar o pé da fruta ou vou encontrar o pé da bolachinha fitness? Eu vou encontrar a fruta. Então, o que é mais saudável? A fruta. Então, se eu quero que essa fruta seja absorvida mais lentamente, esse alimento seja absorvido mais lentamente, me deixe mais tempo satisfeita, eu coloco fibras junto, eu faço uma batida com esta fruta, com leite, com aveia, para dar uma incorporada ali e essa absorção ser mais lenta. Eu coloco ali amêndoas, um punhado de amendoim. É um punhado, gente, não é um pote inteiro. Porque as pessoas, elas trocam muito isso. Elas pensam, o amendoim é saudável, o abacate é saudável, o amêndoa é saudável, lá o produto fit lá da lojinha é saudável. Mas elas comem demais. Não é um punhado, aí pega 2, 3. Então não importa se o alimento é saudável, a batata doce que é saudável. Se eu comer além da conta, se eu exagerar na quantidade, qualquer alimento vai me engordar. Se eu extrapolo nas quantidades. Então, para que eu precisar cortar o carboidrato? Se eu posso comer menos, cuidar com equilíbrio, fazer melhores escolhas, não cortar, né, abruptamente, me machucando assim, e seguir em frente com mais carinho, com mais amorosidade comigo, sem me machucar. O que vocês acham? Não é muito melhor? Eu, a longo prazo, me imaginar lá daqui a 10 anos, eu aproveitando a minha batata frita? De boa, assim? Plena? Claro que eu não vou poder pensar aqui que agora eu vou poder comer a batata frita ou o carboidrato que eu amo, a gordura que eu adoro, todos os dias, a toda hora, o tempo inteiro, a quantidade que eu quero, quando eu quero e como eu quero. Nós precisamos negociar com equilíbrio. Uma hora é um pastel, cuidar o quanto. Não é? Aí não precisa comer 30 pastel. É 1, 2 pastel. Vou comer pizza. Precisa ser 30 fatias? Não pode ser 2, 3, 4? A gente come com os olhos, né? A gula, que é o pecado, né? Que falam, né? A gula. Tá escrito na Bíblia em várias situações que a gente não deve estar exagerando nas quantidades. Não exagerar no quanto, porque amanhã vai faltar. Hoje em dia, é mais difícil a falta dos alimentos, né? A gente tem uma acessibilidade maior, é mais fácil. Mas eu como demais e eu fico doente. Meu corpo padece, não é mesmo? Com saúde, com dificuldade de locomoção. E se eu não tenho nenhum problema de saúde e tô acima do peso, a minha mente fica ali me cobrando de que eu tô acima do peso, eu fico me machucando emocionalmente. E mesmo que eu já ouvi muitas pessoas me falarem isso, Nutri, eu sou uma gordinha saudável.
Eu sou uma gordinha bem saudável, como de tudo, sou bem gordinha, né? Tô amando isso daí. Mas não tenho problema no sangue, não tenho diabetes, não tenho pressão, não tem nada. Mas sou gordinha. Gente, estar acima do peso, meu corpo carregando mais peso do que ele comporta, eu estou machucando ele e eu estou inflamada. Toda gordura que tá no meu corpo, que é em excesso, aquela celulite que a gente enxerga, gente, é inflamação. Tá machucando ele, tá? Toda mulher tem. Em algum lugar a gente vai ter celulite que nos incomoda, por exemplo. É normal ter um pouco? É. Mas tudo que é demais da conta nos machuca, nos deixa inflamada e com mais suscetibilidade a ter outro tipo de doença daqui um pouco, porque eu tô vulnerável. Eu tô aqui, né, esperando para pegar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida, gente? Era para passar isso daqui. Lembrando também que eu tô com as inscrições abertas. Aqui, a Adriane tá colocando aqui, ó. Eu estou fazendo tudo direitinho, a dieta que a nutricionista me passou e não consigo emagrecer mais que 3 quilos em 30 dias. Então, você acha que... O que vocês acham, gente? 3 quilos é pouco da gente conseguir emagrecer em 30 dias? Quando eu falo que eu abro inscrições para minha mentoria e as meninas perguntam para mim o quanto que é o adequado, o saudável a gente conseguir emagrecer, eu sempre falo que é de 2 a 4 quilos no mês. Isso, gente, é um emagrecimento saudável, sem a gente estar agredindo o nosso corpo. Então, Adriane, o teu emagrecimento tá muito bacana. 3 quilos em 30 dias tá muito legal o que você tá fazendo. E o outro detalhe, alguns resultados meus que aparecem aqui na mentoria, por exemplo, aparece 10 quilos, que já tive emagrecimentos com algumas meninas de 11 quilos, se eu não me engano, foi o máximo em 30 dias, 6 quilos, 8, já teve vários tipos de resultados aqui. O que a gente tem que entender com isso também? Que quando a pessoa está numa alimentação completamente fora, que não é nada saudável, tomando um monte de refrigerante, comendo muita coisa frita, muito carboidrato, quantidades muito exorbitantes e não fez dieta antes, não fez reeducação alimentar antes, não mexeu em nada, tava assim. E ela vem crua para começar uma reeducação alimentar, começar um emagrecimento ali, começa a mudar a alimentação dela, então diminui o refrigerante ou tira ele, começa a melhorar a qualidade do carboidrato, cuida das quantidades. Essa pessoa, ela tem um resultado maior no primeiro mês. Um resultado de 8 quilos, 6 quilos, 9 quilos, dependendo da situação e de como era a alimentação dessa pessoa antes. Só que no início, gente, a gente não emagrece gordura somente. A gente emagrece água, a gente perde água, a gente perde retenção de líquido, o nosso corpo se adequa no metabolismo. Se eu sou uma pessoa que começa o processo de emagrecimento e já vim de várias e várias dietas, várias e várias tentativas, o meu corpo reage mais lentamente. Isso é natural. Mais devagar, ele se defende antes já. Porque ele já sabe que a fulana começou agora a comer pouco, eu vou ter que me defender antes. E aí, o nosso corpo dá aquela travada no emagrecimento e a gente vai e desiste por causa disso. A gente não entende que ele faz isso, que ele dá aquela, né, mudada no metabolismo, uma travadona ali e eu não consigo seguir adiante. Mas não é o caso de eu não conseguir seguir adiante, o efeito platô que a gente fala. É que o nosso corpo está se adaptando àquela situação ali. E se eu continuar insistindo, cuidando da quantidade, cuidando da qualidade, começar a fazer exercício físico, caprichar, tomar água, mastigar, tudo isso, eu continuar em frente, não dar bola pro fato dele ter parado e eu não estar emagrecendo tanto quanto eu acho que eu deveria emagrecer, ele vai responder e ele vai emagrecer. Só que a gente vai e desiste, não é mesmo? A gente cansa, a gente se frustra, a gente desmotiva, aí vem a TPM, a gente pensa, estou fazendo tudo errado, não tá dando certo isso daí. É assim mesmo.
tá? Então, o 3 quilos aqui que foi colocado aqui, gente, é um emagrecimento bem bacana, tá? As minhas meninas, agora, deixa eu ver, tem uma que tá terminando a mentoria agora, acho que ela vai perder 7 quilos no mês. Mas como ela fez o relato, antes ela não tava se cuidando e tava extravasando geral na alimentação dela. Então agora ela focou, se cuidou, então o corpo responde melhor. Se eu fico nesse bate e volta do efeito sanfona, cada vez mais o meu corpo trava. Cada vez mais ele cria situações para não emagrecer. Então, por isso que eu sempre falo aqui, quando você for começar, comece e não pare. Você vai exagerar em alguma coisa em algum dia, vai comer mais carboidrato em algum momento. Ok, mas volta a se cuidar o quanto antes. Porque senão ele logo vai voltar a ganhar peso de novo. E às vezes não é logo peso, é retenção de líquido, comer uma coisa mais salgada, a questão da menstruação, tudo isso a gente tem que levar em consideração durante o mês. Um dia mais quente, a gente segura mais água, nosso corpo fica mais inchado. Tudo isso eu preciso levar em consideração, tá? Não é uma coisa assim rápida, nem uma conta matemática, tá? Isso mesmo, Adriane, parabéns, siga firme e forte, faz as orientações que a tua Nutri te passou, não corta carboidrato, gente, não façam essas coisas loucas, porque, como eu falei, dei vários exemplos aqui, antigamente o povo comia de tudo, cuidava o quanto que comia, e as pessoas não eram tão doentes, e não eram tão obesas ou com sobrepeso como elas são hoje em dia. Quanto mais bobice a gente corta, se proíbe, faz, mais sobrepeso e obesidade a gente está tendo. A pessoa até emagrece, mas depois ela ganha tudo de volta. Então vamos se questionar sobre isso, certo, gente? Então lembrando